Meus irmãos, nós voltamos para darmos continuidade àquilo que estamos tratando aqui acerca da mordomia cristã, a boa gestão de tudo quanto Deus nos dá. Esta é a segunda mensagem sobre este tema e eu quero lembrá-los acerca daquilo que nós vimos na primeira mensagem. Abordando o texto de 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, na primeira mensagem nós vimos um pouco sobre o conceito de mordomia e dentro desse conceito nós criamos 5 sinônimos que caminham juntos com a ideia da mordomia cristã. Vimos também uma definição do termo mordomia à luz do português, à luz do grego e também da língua latina. Vimos ainda a ideia de que tudo pertence a Deus, e essa é a ideia central da mordomia. Nós simplesmente administramos aquilo que não é nosso. O Senhor tem todas as coisas e nos fornece parte daquilo que lhe pertence para que sejamos bons mordomos, para que sejamos bons administradores daquilo que pertence a Ele. Vimos então na primeira mensagem sobre a mordomia do corpo. E dentro da mordomia do corpo, nós aprendemos um pouco sobre a importância de termos uma alimentação saudável como fonte para termos uma vida plena. Vimos também a necessidade da higienização periódica, já que isso faz parte do cuidado que nós devemos ter com o corpo que o Senhor nos deu. Vimos a importância de cuidarmos da saúde de forma preventiva e falamos delongadamente sobre isso. Vimos ainda a importância da atividade física, das atividades recreativas, vimos a importância de um vestuário adequado com a fé que professamos e, por fim, estudamos um pouco sobre como fugir da prostituição, já que o corpo que temos e recebemos de Deus é santuário do Espírito Santo. Nosso objetivo com a segunda mensagem acerca da mordomia cristã, a boa gestão de tudo quanto Deus nos dá, é abordarmos primeiro a mordomia da mente e diretamente associada a essa ideia da mordomia da mente, completamente conectada com as questões que envolvem o funcionamento da mente humana, nós vamos ver também nesta segunda mensagem a importância da mordomia das palavras. Então eu quero lhe convidar para essa segunda mensagem, a fim de que você abra a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8. Abra aí a sua Bíblia, o Novo Testamento, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 8. Veja, este é um texto muito conhecido da igreja, certamente você deve ter memorizado já esta passagem, dada a importância desta porção, desse fragmento da Santa Escritura. Veja, Filipenses 4, verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quero convidar você para mais um momento de oração. Vamos orar, pedindo a Deus que prepare o nosso coração para compreendermos a verdade da sua palavra. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Redentor, Supremo Pastor, o Verbo de Deus, aquele que se manifestou em carne, que cumpriu cabalmente o seu ministério, que ofereceu a sua vida como libação, como um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Ti. É por Ele, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos aproximamos de Ti, para Te pedir que prepares o nosso coração para compreendermos esta segunda mensagem sobre a mordomia do corpo, a boa gestão daquilo que o Senhor nos dá. Que tudo seja para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos queridos, vamos falar um pouco sobre a mordomia da mente. Eu acredito que nesse tempo de pandemia, das dificuldades que temos enfrentado nesses dias, de tantas informações que afetam o nosso raciocínio, afetam a nossa condição emocional e exigem de nós uma postura de equilíbrio emocional, falar sobre a mordomia da mente, ou seja, sobre o cuidado com a nossa mente, seja de suma importância. Para iniciar, nós precisamos aprender a dar graças ao Senhor pela capacidade de pensar, pela capacidade de refletir e a necessidade que temos de usar tanto o pensamento como a reflexão para a glória de Deus. Devemos saber que Deus conhece os nossos pensamentos e o meditar do nosso próprio coração. Nós somos mordomos do nosso pensamento e assim devemos reconhecer o senhorio que o Senhor tem sobre a nossa mente. A Escritura afirma, e o apóstolo Paulo em carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, verso de número 16, que nós temos a mente de Cristo. E quando fazemos essa afirmação que temos a mente de Cristo, devemos procurar compreender melhor o que é de fato que significa isso. O que é de fato que significa ter a mente de Cristo. Meus queridos, ter a mente de Cristo é pensar como Ele e ter o nosso pensamento dominado perfeitamente, completamente dominado por seus valores. Os nossos pensamentos devem ser agradáveis a Deus. Isso significa ter a mente de Cristo. O salmista, lá no Salmo 19, onde nós temos o registro poético das duas formas de revelação, a revelação geral e a revelação especial, que é a Santa Escritura, lá no Salmo 19, verso 14, o salmista disse: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso significa que, de fato, os nossos pensamentos devem ser agradáveis a Deus. Meus queridos, com isso, nós precisamos de aprender algumas lições preciosas. E a primeira delas é que a nossa mente tem alguns inimigos e nós devemos preservar a nossa mente de alguns inimigos. Por exemplo, precisamos de ter seletividade na seleção da literatura que utilizamos, afinal, é a partir da leitura e da reflexão que a nossa mente vai sendo encharcada de informações. Por isso, devemos pensar que devemos preservar a nossa mente de literatura impura. Essa é a primeira coisa, o primeiro inimigo da nossa mente. O segundo inimigo da nossa mente é, de fato, aquilo que nós podemos definir como os programas indecentes. E quando nós falamos sobre programas indecentes, nós não estamos falando apenas daquelas questões de imoralidades e que devemos nos privar de ter acesso. Nós devemos pensar também que há outras formas de indecência, de forma especial da exploração da mídia, de algumas informações que trazem tristeza e encharcam a nossa mente de informações negativas. São programas que ficam explorando constantemente, dioturnamente, a miséria alheia. E me parece que há pessoas, inclusive crentes, que gostam desses tipos de programas, aqueles programas que ficam o tempo inteiro explorando a miséria, o tempo inteiro explorando a desgraça da vida das pessoas. Então veja, nós temos primeiro que ser seletivos na seleção da literatura e preservarmos das literaturas impuras. Devemos ter cuidado com os programas indecentes, mas devemos também, sobretudo nesse tempo de uma musicalidade tão ruim, ter cuidado com as chamadas músicas espúrias. Nós estamos vivendo um período em que a música tem sido um instrumento para muita coisa ruim, tanto no âmbito geral quanto específico da vida da Igreja de Cristo.
Infelizmente, nós já ultrapassamos aquele período onde as pessoas compreendiam que por trás de uma melodia deveria existir uma peça literária de raro valor. E nós tivemos muitas composições bonitas no nosso país, há décadas atrás, tanto do ponto de vista daquilo que se define como secular, como daquilo que se define como ambiente cristão no protestantismo brasileiro. Mas, infelizmente, tanto para aqueles que escutam as músicas de acordo com o seu padrão de cultura desalienado de Deus, como para a igreja evangélica brasileira, há muita coisa sendo cantada, há muita coisa sendo repetida, cujo valor é nenhum. Por isso, preserve a sua mente de literatura impura. Por isso, preserve a sua mente de programas indecentes. Por isso, preserve a sua mente das músicas espúrias, tanto as chamadas seculares quanto as religiosas. Mas tenha cuidado também com as fantasias pecaminosas. Há muita gente buscando apimentar as relações de intimidade dentro do casamento através de fantasias que mais trazem tristeza ao Espírito Santo do que alegria. Nós não podemos simplesmente, na busca de apimentar a relação, de preservar uma relação de intimidade prazerosa com o nosso cônjuge, utilizar de qualquer coisa ou de qualquer fantasia, achando que os fins justificam os meios. Meus queridos, nós devemos pensar que nós temos de fato alguns inimigos da nossa mente, e para preservá-la bem nutrida, para preservá-la bem oxigenada, para preservá-la com vibrações bem positivas, nós precisamos de evitar esses inimigos. E um dos inimigos que nós temos também são as más conversações. Ora, a Escritura nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então você deve ter cuidado, de forma especial, com quem você conversa e o que você conversa. Infelizmente, meus irmãos, há situações de conversas entre os cristãos que, no final de tudo, a única coisa que as pessoas deveriam sentir é tristeza. Conversas que envolvem a vida alheia, difamações, calúnias, dissensões, facções. E há muita gente no seio da igreja com esse comportamento que ainda não compreendeu que as conversas e os relacionamentos são também, muitas vezes, inimigos contra a nossa própria mente. Diante de tudo isso, e já amparados por esses inimigos que nós temos, nos vem uma pergunta: o que é que nós devemos fazer então com a nossa mente? A primeira coisa que você deve pensar é que, se você for um bom mordomo da sua mente, você deve ocupá-la com valores que nós consideramos nobres. É por isso que o apóstolo afirmou, e nós lemos aqui no início dessa mensagem, Filipenses capítulo 4, verso 8, ele disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja que na mente do apóstolo, manter a mente oxigenada, manter a mente com boas vibrações, manter a mente vibrante no sentido daquilo que Deus exige de nós enquanto mordomos, é ocupá-las com valores que são valores elevados. Ele fala de tudo que é verdadeiro, falar sempre a verdade. Ele fala de tudo que é respeitável. Ele fala daquilo tudo que é justo. Ele fala de tudo que é puro, ou seja, daquilo que envolve a santidade do nosso caráter, de tudo que é amável. Ele fala de tudo aquilo que é de boa fama. Então ele vai dizer se alguma virtude existe, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Na realidade ele está afirmando todas essas coisas têm louvor e têm virtudes. Então seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Você consegue compreender como é que você será um bom gestor? Você consegue compreender como você será, de fato, um bom mordomo da sua mente? Primeira coisa, você deve fugir, deve proteger a sua mente daqueles inimigos que falamos aqui. E segundo, você deve ocupar a sua mente com valores elevados, com valores nobres. Mas, meus queridos irmãos, há um outro aspecto que vai fazer com que a nossa mente fique preservada dessas influências malignas e ruins que nós encontramos no mundo e que tem nos afetado nesses dias de pandemia. Além de preservar a sua mente daqueles inimigos tão comuns, além de ocupar a sua mente com valores nobres, à luz de Filipenses capítulo 4, verso de número 8, você deve enchê-la, encharcá-la da palavra de Deus. Foi isso que Josué, lá no seu livro, registrou no capítulo de número 1, verso 8. Na realidade, ele recebeu essa incumbência. Veja, Josué capítulo 1, verso 8, a Escritura nos diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você compreende então o valor de encher a sua mente da palavra de Deus? Veja, Josué estava diante de grandes adversários e ele ia enfrentar grandes conflitos. A palavra de Deus nos diz que o recurso que foi oferecido a este homem para os seus enfrentamentos, para as suas dificuldades, para aquele momento da sua vida, foi de encher a sua mente, de encharcar a sua mente da palavra de Deus. E o texto de Josué capítulo 1, versículo 8, nos diz que se ele fizesse como tudo quanto estava escrito no livro da lei, então Deus ia fazer prosperar o seu caminho e ele seria bem-sucedido. Meu querido irmão e amigo, esta de fato é a terceira receita para que você seja um bom mordomo, para que você seja um bom gestor da sua mente, encha a sua mente da palavra de Deus. Eu quero dizer para você, não abandone o hábito de tomá-la todos os dias e de buscar a face de Deus, enchendo a sua mente da palavra de Deus e se devotando a Ele em todo momento de oração. Meus queridos, é isso, objetivamente isso que a Bíblia ensina, e Josué de fato pôde lograr êxito em sua missão, porque a sua mente estava encharcada da palavra do Senhor. Ao saber que Deus conhece de fato os nossos pensamentos, isso já seria o suficiente para zelarmos por estes. Deus nos deu um filtro, meus irmãos, para nós coarmos os nossos pensamentos, para nós processarmos as nossas ideias, e para que isso aconteça, nós precisamos de estar com a nossa mente cheia da palavra de Deus. Então, de fato, são essas as lições da mordomia da nossa mente. Mas eu quero seguir ainda nessa segunda mensagem, falando também sobre a mordomia das palavras. E eu quero dizer para você que este tópico está profundamente relacionado com o anterior. E se você abrir a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 12, verso 34, parte B, você vai encontrar o texto que é referência para a mordomia das palavras. Veja, nós já vimos a mordomia da mente, sabemos dos inimigos que a nossa mente tem, mas nós precisamos também compreender a importância da mordomia das palavras. Mateus capítulo 12, verso de número 34, na parte B, veja a escritura, ela nos diz assim: porque a boca fala do que está cheio
o coração. Por que é que nós conectamos a mordomia da mente com a mordomia das palavras? Meus queridos, de fato, há uma conexão íntima, há uma linha tênue que separa a mordomia da mente da mordomia das palavras. Estas passagens nos ensinam ao menos 4 lições importantes, interessantes acerca da mordomia das palavras. Veja, Jesus afirmou que a boca fala o que está cheio, o coração. E quando ele faz essa afirmação, quando no Sermão do Monte ele chama a atenção dos seus discípulos acerca disso, ele está primeiro ensinando para aqueles irmãos e consequentemente a mim e a você que está ouvindo essa segunda mensagem sobre a mordomia, que a palavra reflete o que está no coração. Meus queridos, não é possível purificar as palavras sem antes purificar o coração. E o que é interessante sobre essa questão da mente e do coração é que, de forma especial no Antigo Testamento, a ideia de coração, ela é bem distinta do ponto de vista da interpretação nossa daquela que tiveram os hebreus no passado. Coração na Bíblia, de forma especial no Antigo Testamento e sobretudo na poesia dos hebreus, é quase sempre interpretado, definido, traduzido como mente. Daí é importante pensarmos que não é possível purificar as palavras sem antes purificar o coração, ou seja, sem encher a mente da palavra de Deus. Meus queridos, é importante também pensarmos que nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Daí a declaração do Senhor Jesus, que disse aos seus discípulos que a boca fala do que o coração está cheio. Meus irmãos e amigos, nós prestaremos contas a Deus das palavras que nós proferimos. É importante pensarmos nisso, porque as duas coisas elas caminham juntas. Se você não for um bom gestor da sua mente, se você não estiver com a sua mente encharcada, carregada da Escritura, se você não tiver o hábito de ler a Bíblia diariamente, se você não tiver informações precisas sobre seus conflitos que venham da palavra de Deus, dificilmente você será um bom gestor das suas palavras. O vocabulário que você carrega é produto do hábito que você tem da leitura. E se você não lê a palavra de Deus, se você não tem vida devocional, você jamais terá uma condição de ter lábios que profiram aquilo que a sua mente está cheia, a saber, a palavra de Deus. Daí a consciência que devemos ter que na vida cristã é importante cultivar palavras que agradem a Deus. Daí aquela afirmação do salmista, que nós já lemos aqui, lá no Salmo 19, quando ele disse: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus queridos, nós devemos pensar que as palavras que proferimos devem buscar bons resultados. É importante pensarmos nisso, porque parte dos conflitos e problemas que nós vivemos nas nossas relações de família, de trabalho, de formação intelectual e no âmbito religioso, são produto de palavras que são proferidas sem sabedoria. Você deve ter consciência que a palavra que você profere, ela terá sempre um efeito bumerangue, ou seja, ela vai e vai voltar para você. A questão é o seguinte: como é que você quer que essa palavra volte? Você quer que ela volte em termos de atitude, de pessoas que reconhecem que você tem tempero naquilo que você fala, ou você vai esperar que as pessoas, por aquilo que você está falando, elas odeiem você? Meus irmãos, de fato, as nossas palavras devem produzir bons resultados. Foi isso que Pedro, o apóstolo, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 10 e 11, ele informou aos seus leitores:
Veja, 1 de Pedro, capítulo 3, versos 10 e 11, a palavra de Deus nos diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem com dolo, ou seja, falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-las. Meus queridos irmãos, veja que as palavras aqui estão conectadas ao comportamento. As palavras aqui, segundo a linguagem petrina, está conectada aos resultados nas nossas relações. Quando ele diz que você deve praticar o que é bom, ele está conectando a sua prática àquilo que você fala. E quando ele diz que você deve buscar a paz e empenhar-se em alcançá-la, ele está dizendo para você que se você quer de fato amar a vida, se você quer de fato ver dias felizes, você deve refrear sua língua e evitar que os seus lábios falem com dolo. Portanto, tenha cuidado, porque há muita gente machucada, há pessoas inclusive sofrendo por depressão, porque ainda na infância ouviram alguma coisa que gerou um incômodo, uma ranhura no coração, e essa pessoa jamais conseguiu se curar, simplesmente porque alguém falou com dolo, simplesmente porque alguém falou com ódio, simplesmente porque alguém resolveu falar para machucar. Meus queridos, as nossas palavras precisam ser temperadas com sal, e a ideia é de que elas nos preservem e nos proporcionem o sabor para provocar também a sede de boas relações das pessoas conosco. Colossenses capítulo 4, verso de número 6, o apóstolo Paulo disse: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Essa coisa de uma palavra que é temperada com sal, é uma palavra saborosa, é algo que é gostoso de ouvir. Eu me lembro sempre, no período da formação teológica, lá em Recife, no Seminário Presbiteriano do Norte, que eu gostava de ir à feira, lá em Afogados, e tinha um lugarzinho que eu ia comprar o queijo coalho. E o pernambucano tem uma linguagem muito comum, muito natural, que faz parte da cultura, da sua formação. E lá se utiliza muito a expressão para vender o queijo coalho, que é de uma qualidade muito nobre lá em Recife, e as pessoas perguntavam: o senhor quer comprar um queijo salgado ou insosso? E quando eu fui comprar pela primeira vez, eu não sabia muito o que responder. Eu disse: o insosso está bom, sem saber muito o que é que significava aquilo. E quando nós chegamos em casa para comer aquele queijo, aí Lu disse para mim: disso, mas não tem nenhum sabor. Eu disse: Lu, estranho, né? Aí ela disse: mas que queijo foi esse que você comprou? Ela disse assim, aí eu disse assim: olha, foi um queijo insosso. Eu disse: esse queijo não tem sal, não tem sabor. Então, quando eu fui novamente àquela barraca, eu disse: moça, eu não quero queijo insosso, eu quero o queijo temperado. Assim também, meus queridos irmãos, é com as palavras que nós proferimos. As palavras têm a capacidade de machucar. As palavras têm a capacidade de tirar a nossa alegria. As palavras têm a capacidade de tirar a nossa esperança. As palavras têm a capacidade de tirar o nosso contentamento. Então, se você é uma pessoa cuja mente não tem escritura, se você não lê a Bíblia, se você não tem a palavra da graça no seu coração, a sua palavra será sempre insossa. E as suas relações serão sempre relações de desafeto. Porque veja, o apóstolo disse: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tenha moderação, mas enche a sua mente da palavra de Deus. A sua mente carregada da palavra de Deus, certamente as suas palavras serão sempre oportunas. E é isso que a poesia dos Hebreus nos fala.
e nos exorta a fazer. Veja, nós saímos da coisa do ser insosso ou sem sal e do ser salgado ou temperado para aquilo que é saboroso. E o poeta, na sua mente, ele tem essa capacidade de nos transportar para o ambiente, para as cores e para os sabores. Veja Provérbios capítulo 25, verso 11, falando sobre a importância das palavras oportunas, disse: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Meus queridos, de fato a verdade deve ser sempre falada, contudo há um momento próprio para que falemos a verdade. E é importante que se pense que toda verdade deve ser falada em amor. Fora disso, é melhor você se calar. É melhor você não falar absolutamente nada. Ou então procurar um moderador para a sua conversa, para que você não machuque, para você não maltratar ninguém, para que você não marque a vida de alguém com alguma coisa que você vai falar e que essa pessoa vai carregar o resto da sua vida. É importante pensarmos que essa ideia de maçãs de ouro em salvas de prata, como sendo uma referência ou uma analogia da palavra dita ao seu tempo, deveria fazer parte da vida de todo cristão, mas infelizmente o que nós temos visto nesses dias é um monte de gente estabanada com aquilo que fala e sai atropelando e batendo e machucando um monte de gente. Mas bem, é importante então, dentro daquilo que estamos aprendendo, compreendermos ainda que as nossas palavras, elas devem refletir a nossa espiritualidade. Ou seja, assim como é possível você avaliar a capacidade profissional de alguém pelo seu vocabulário, pela forma como a pessoa expõe o conhecimento da sua área de atuação profissional, assim também será possível você fazer uma avaliação, uma reflexão sobre o nível de espiritualidade da pessoa a partir daquilo que ela fala com você. Se você abrir a sua Bíblia agora em Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17, você vai perceber isso. As nossas palavras devem revelar o nível de espiritualidade que nós temos. É muito comum, por exemplo, você avaliar o nível de espiritualidade de uma pessoa pelo conteúdo, pelo vocabulário, pelo tempo da oração dela. Se a oração que ela faz está cheia da palavra de Deus, se a oração que ela faz está cheia das doutrinas bíblico-reformadas, se o tempo da sua oração, se o objetivo da sua oração reflete de fato aquilo que está na sua mente, você consegue não somente pela verbalização de um conceito, mas até mesmo por uma oração de um crente, saber e medir o nível de espiritualidade que aquela pessoa tem. E Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versos 16 e 17, para dizer que é de fato possível fazer uma avaliação sobre a espiritualidade de uma pessoa através das suas palavras. Veja, Colossenses 3, 16 e 17 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus queridos irmãos, de fato, para agradar a Deus com nossas palavras, é necessário estar com o coração cheio da sua palavra. É importante pensarmos que sempre seremos conduzidos pelo Espírito Santo quando nós estivermos com a nossa mente carregada da palavra de Deus, reconhecendo sempre que Deus é o Senhor da nossa vida e que iremos prestar-lhe contas de tudo quanto nós falamos. Então a minha oração e súplica é que Deus, por sua graça, faça de você um bom mordomo, não somente do seu corpo, mas da sua mente,
e, sobretudo, das suas palavras. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração.